amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo os nossos estudos do livro, aliás, dos textos do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. O capítulo 21, que se chama Convém que te perguntes. Este capítulo é uma autoavaliação sobre como estão as nossas relações e as perguntas que a gente deve fazer nesses contatos. Só que o que o irmão José traz para nós é a forma como a gente vê Jesus fazendo esses questionamentos. Se Jesus é o nosso modelo, como relata para a gente o Livro dos Espíritos, modelo e guia, então imaginem vocês, se ele é modelo e guia, olha a orientação que o irmão José passa. Se Jesus nos recomendou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então ele vai citando vários trechinhos do feitio do Cristo e como nós, aí a gente vai se avaliando. Jesus falando do lado material. Jesus recomendou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para a gente não ficar preso às questões materiais. Para a gente saber utilizá-las, tanto que vocês vão lembrar que quem faz essa pergunta para Jesus são os herodianos. Os herodianos eram os defensores incisivos da lei de Herodes. E eles eram, inclusive, perversos na forma deles fazerem os questionamentos. Se vocês ficarem atentos a este versículo, pega lá os versículos anteriores, está no capítulo 22 de Lucas, vocês vão ver ali que quando os herodianos se dirigem a Jesus, quando eles se dirigem, Jesus, a primeira coisa que ele coloca, primeiro eles perguntam assim: sabemos que és sincero ou que és verdadeiro e não se te dá a opinião das pessoas. Quer dizer, o que Jesus menos se preocupava era o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Se era bem, se era mal. Ele, tranquilo com a consciência divina que estava enraizada no seu estado íntimo, que valia a opinião ali das pessoas naquele momento. Então, os herodianos tinham tanta segurança disso que eles falam: sabemos que és sincero, ou numa outra tradução, que falas a verdade. Vocês vão ver lá nos dizeres. Eles fazem a pergunta, na hora que eles chegam para Jesus para implicar, a hora que eles chegam a Jesus para questionar, a primeira fala de Jesus, como não faz diferença para Jesus, o que Jesus coloca? Hipócritas, por que me testais? Na hora Jesus já faz essa colocação, quer dizer, já conhece o estado íntimo deles, tanto conhecia. Eles inicialmente falam com Jesus, sabemos que o Senhor não tem preocupação nenhuma com a opinião alheia. Então, o que a gente faz em relação ao tributo? Aí Jesus vai lá e coloca para eles: hipócritas, por que me testais? Depois ele pede uma efígie, lembram disso? Pedem uma moeda. E aí ele pergunta: de quem é essa efígie? E aí eles falam que é de César. Então você imagina, se Jesus nos recomendou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que na hora que Jesus pega a moeda e pergunta de quem era a efígie, e eles falam de César. Ora, se ela é de César, vem a orientação de Jesus que está no versículo 21, e aí eu estou fazendo referência ao capítulo 22 de Lucas. E aí ele coloca ali para nós: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok. Vocês vão gravando na cabecinha de vocês qual o nome do texto. Convém que te perguntes, que é o capítulo 21 desta obra. Se absteve de julgar a pobre irmã acusada de adultério, ele se absteve de acusar a mulher, que a gente conhece lá no Novo Testamento, a mulher adúltera. Ele se absteve de acusar.
Vocês vão lembrar da passagem, e agora estou fazendo referência ao capítulo 8 de João, quando eles começam: Senhor, esta mulher foi pega em pleno adultério. A lei, Moisés, manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? É muito interessante esse movimento, porque Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Para aqueles que estão aprofundando nos estudos, fazem uma leitura dos versículos, e eu estou colocando do capítulo 8 de João, do versículo 1 até o versículo 11, porque ele vai fazendo escritos na lei. Eu peguei alguns dizeres que colocam que Jesus fazia garatujas na areia. Eu peguei dizeres dentro do movimento espírita, peguei dizeres dentro do movimento católico e protestante, que ele rabiscava. Uns falam que ele fazia garatujas, outros falam que ele rabiscava. Mas veja, o que a gente entende dentro do que a doutrina espírita nos apresenta, ele, naquele momento, ele começou a escrever. E tem alguns ainda dizendo que ele começou a escrever o nome das pessoas. Ele não poderia escrever o nome, gente, porque ele estaria fazendo aquilo que ele diz para ninguém fazer, que é julgar. Ele não estaria julgando. Então, o que ele começou a escrever? Sobre o estado íntimo de cada um, com uma palavra. Basta nós fazermos uma avaliação que a gente sabe, com uma palavra, faz uma autoavaliação que você vai saber uma mazela que você tem. Se eu fizer uma autoavaliação, eu vou descobrir dezenas de mazelas que eu tenho. O normal é isso mesmo, quando a gente faz uma autoavaliação sem ideia pré-concebida de autoproteção. Faz uma autoavaliação consigo, você consigo. Você vai saber as dificuldades que você tem. Quando eu faço comigo, descubro N dificuldades. Então, quando Jesus é questionado, essa mulher foi pega em pleno adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu que dizes? Ele começa a escrever na areia. E ele vai escrevendo o estado íntimo. Ele olha para a criatura e escreve. Olha para o outro e escreve. Escreve. Depois o que ele resolve? Olha que João é muito interessante nessa passagem, porque João coloca assim: e como Jesus não respondeu, ele estava escrevendo e ele não respondeu. Como eles insistiram, os acusadores insistiram. E tu que dizes? Jesus coloca o quê? E aí, já fazendo referência ao versículo 7, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ora, eles estavam lendo os pecados ali na areia. Lendo. Se eles estavam lendo os pecados, cada um foi largando a sua pedra. Tanto que na continuidade desta passagem, coloca lá, dos mais velhos até os mais jovens, todos foram jogando as suas pedras. Mas a parte que nos prende, eu estou citando a história para aqueles que estão estudando, vão aprofundar nos versículos. Mas a parte que nos prende, esta colocação aqui, é exatamente o versículo 11 deste mesmo capítulo do 8. Quando Jesus pergunta para a mulher assim: aonde estão os teus acusadores? E ela olha para trás, e eu estou falando dela olha para trás, porque a Amélia Rodrigues, ela coloca para nós a angústia dessa mulher, quando ela estava de frente para um muro, e ela aguardava a resposta, ela ali, de frente para o muro, e aguardando a resposta, porque os acusadores estavam prontos para apedrejá-la. Atenção, eles estavam prontos para apedrejá-la. Dependendo da resposta de Jesus, ela seria ou não agredida, provavelmente até a morte com apedrejamento, dependendo de onde as pedras a agredissem. E ela estava ali. A Amélia Rodrigues coloca assim: é inimaginável a angústia dessa mulher, dependendo da fala de Jesus, de uma resposta, para ela ser ou não salva. Salva do apedrejamento. E aí, olha a fala do irmão José, voltando ao nosso texto. Ele se absteve de julgar a própria irmã acusada de adultério. Ou seja, como eu estava dizendo para vocês, no versículo 11,
ele coloca: onde estão os teus acusadores? E ela olha para trás e fala: não os vejo, Senhor. Ele fala: eu também não tenho do que te acusar. Atenção, gente. Eu também não tenho do que te acusar. Por quê? Porque naquele momento ele estava utilizando de compaixão. Ele estava utilizando de misericórdia. Não quer dizer que ele não tinha uma leitura do estado íntimo daquela alma. Não, ele tinha essa leitura. Mas ele não ia acusar a criatura. Voltando, aliás, até o que ele coloca para essa mulher? Vocês vão ver, à medida que a gente vai estudando o Evangelho, alguns que ele cura, ele coloca assim: estás curada do teu mal, vá em paz. Outros ele coloca: estás salva. Com ela, ele colocou: vai e não peques mais. Ele não falou que ela está salva, nem falou que ela estava curada. Porque dependeria da sua atitude. Da sua atitude. Vá e não peques mais. Dependeria da atitude dela. Quando ele cura o paralítico de Cafarnaum, por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, ele fala: a tua fé te salvou. Ele não fala que a tua fé te curou. Ele estava salvo da paralisia. Ele estava salvo da paralisia. O cego de Jericó, ele fala: a tua fé te salvou. E é muito interessante porque quando ele está conversando com o cego de Jericó, ele chega lá e o cego pede, mestre, sei que tu és o filho de Davi. E aí, olha a pergunta de Jesus. É muito interessante, Jesus chega para ele e fala assim: que queres que eu te faça? Eu fiquei pensando, gente, Jesus, eu não sei se ele fazia isso por ironia ou por irritação. Porque eu fiquei pensando assim, Jesus, a pessoa é cega. Ele podia ter falado, a hora que Jesus falou com ele assim: que queres que eu te faça? Ele podia falar: eu quero um cão-guia, Senhor. Ele não pediu um cão-guia. Ô Senhor, eu queria que tocasse a minha bengala. Não, me dá uma sandália mais possante para eu me arrastar, Ele pediu que eu veja. E é muito interessante porque quando ele pede que eu veja, ele se fortalece na fé. Então, quando ele chega para esta mulher e fala com ela, ele se absteve de julgar a pobre irmã acusada de adultério, ele não a julgou, mas ele não disse para ela que ela estava salva. Ele não disse para ela que ela estava curada. Ele disse: vai e não peques mais. E não a julgou. Ele não fez nenhuma leitura do estado íntimo dela. Nenhuma. Ele não passou nada para nós. Ela sabia do estado íntimo dela. E ele, sem sombra de dúvida, também sabia. No parágrafo seguinte, ele coloca para nós assim: se, mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, não deixou de lhe pedir por 3 vezes sucessivas que apacentasse o seu rebanho. Conhecendo as fragilidades de Pedro. Quem assiste ou já assistiu os filmes, quem assistiu Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, que é uma edição cinematográfica de aproximadamente 4 horas de projeção, talvez dos filmes Jesus de Nazaré, dos filmes de Jesus, o que eu sinto na minha concepção, já assisti vários, mas na minha concepção, ele traz com uma profundidade, inclusive determinados dizeres, ele é muito preciso nas colocações do Novo Testamento. Mas ali mostra os arroubos emocionais de Pedro. Agora é meu irmão, Pedro, sim. E este é o meu irmão, Jairo. Está gritando de novo, zangado como sempre. A única coisa que pegamos esses dias são impostos romanos. Enquanto estamos suando, ferindo nossas mãos nas redes, esse maldito imposto nos leva a metade e dá para os romanos. Malditos! Vão, irmãos!
Vão dizer àquele coletor de impostos falso, de duas caras, Mateus, que se ele quiser mais dinheiro meu, vai ter de colocar peixe no lago. Simão, este é o homem que lhe falei. O homem que João falou. João Batista. O quê? Outro homem sagrado? Você é outro daqueles que pede paciência e que promete que tudo vai melhorar? Que tal agora? E quanto aos nossos filhos? Toda essa conversa, enquanto estamos famintos, na miséria. Encontre um homem sagrado que define isso. Então aí talvez eu ouça. Saia novamente. Eu irei com você. Acabamos de voltar. Tire a rede do barco. Por favor, Simão, faça o que ele diz. Por que sempre houve essas pessoas? Ninguém conhece o lago melhor do que Simão, eu. por favor. Faça o que ele diz, converse com ele. O que está olhando? Venha. Pode pregar para os peixes. Prepare-se! Vamos sair de novo. Venha comigo, João. Vamos. Nós saímos hoje e não pegamos nada. Ele nos mandou voltar e pegamos todos esses peixes. Então, na hora que ele coloca, se mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, não deixou de lhe pedir, mesmo conhecendo. Uma delas é a que todos nós conhecemos, é a negação de Pedro. Essa é uma. Eu estou falando de arroubos outros, quando ele questiona Jesus, quando ele vai caminhar sobre as águas, quando ele vai conversar com João e ele sai com João na cabeça, lá João e Tiago, quando vão falar, aliás, João e André, quando ele vai conversar com os dois e fala sobre o mestre para lançar as redes, e ele fala que ele pescou a noite inteira, mas ele fala com explosões emocionais na sua fala. E aí Jesus entra até o barco e fala para, vamos de novo, né? Vocês vão ver, chama-se a pesca maravilhosa, que aí Jesus já está no barco e a partir dali ele vai conquistando Pedro, ele vai conquistando, é diferente de Levi, é diferente de João, é diferente de Tiago, diferente de André, mas Pedro, até nesse momento, ele ainda questionava quem era aquele Galileu, tá claro? Os outros não, Jesus vai convidando, Levi larga a mesa de impostos ali e vai seguir Jesus mais tarde, vai ser denominado Mateus. Então ele conhecia as fragilidades de Pedro. Mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, e aí falando da negação, vocês vão lembrar lá no capítulo 22, e aí no capítulo 22 de Lucas, nós vamos ter a negação de Pedro. E Jesus conversando com Pedro já fala, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E eu anotei aqui, a negação vai acontecer no capítulo 22 de Lucas, nos versículos 57, 58 e 59. Vocês estão acompanhando aqui também. Ele nega as 3 vezes, é mais uma fragilidade. Quer dizer, vocês veem que em cima das fragilidades de Pedro, Jesus vai pontuando para ele.
E é exatamente ele que Jesus pede para apacentar as ovelhas. Tanto que ele coloca, não deixou de lhe pedir por 3 vezes sucessivas que apacentasse o seu rebanho. E essa parte nós vamos ver em João. Em João. Que momento que é? Jesus olha para Pedro e fala com ele, já com outros discípulos. No capítulo 21 de João, ele fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse para ele, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mais um pouquinho e Jesus pergunta de novo, Simão Pedro, tu me amas? E ele falou, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. 2ª vez. E pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí olha o que João coloca, e Pedro se entristeceu, porque Jesus lhe perguntava pela 3ª vez. Porque quando pergunta a 3ª vez, fica parecendo que Jesus não tinha certeza daquela resposta de Pedro. E Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez. E aí ele falou assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus repete pela 3ª vez, apacenta as minhas ovelhas. Com todas as fragilidades que ele reconhecia no estado íntimo de Pedro, ele traz uma lição. Apacentar, gente, apacentar é oferecer pasto. Apacentar ovelhas é oferecer pasto para as ovelhas. Oferecer pasto é oferecer alimento, é oferecer orientação, é oferecer esclarecimento, é oferecer direção, é encaminhar, é oferecer a mão amiga, é trazer a cura. Isso é apacentar. Ou seja, o alimento material, mais que isso, o alimento espiritual. Imaginem vocês, ele confiou em Pedro, extremamente frágil, um dos que mais relutou em relação ao seguir Jesus. Ele seguiu, mas ele relutava, ele questionava. A gente às vezes tem essa impressão só de Tomé, mas só que Tomé ficava no silêncio dos seus questionamentos. Pedro, ele contestava, ele ia lá e... Então imagina, conhecendo as fragilidades de Pedro, o que ele pede para Pedro? Apacenta as ovelhas, ou seja, vai oferecer pasto, vai oferecer alimento. Se ele próprio fazia questão de se convidar para banquetear-se com as pessoas consideradas de má reputação, para banquetear-se com as pessoas consideradas de má reputação, banquetear-se com as pessoas de má reputação. Vocês lembram da pecadora que ungiu os pés de Jesus? A pecadora, eu estou colocando a pecadora porque é assim que está lá no Novo Testamento. Coloca a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ela foi convidada, naquele contexto, ela foi convidada para... aliás, ela não foi convidada. Jesus estava na casa de se eu não me engano ali, de um fariseu. E aí, a hora que ele senta à mesa, chega uma pecadora, porque uma casa estava aberta, onde Jesus estava, as casas ficavam abertas para ouvir Jesus, apareciam pessoas na janela, outros entravam pela casa. Chegou uma pecadora com um vaso de alabastro, e ela chegou com um vaso de alabastro, que era um vaso extremamente requintado pelo preço do vaso, pelo material com que ele é feito. Então, ela chegou com o vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus. E ela vai lavar os pés de Jesus. Na hora, este fariseu, ele fala assim, provavelmente esse aí não é um profeta. Senão ele saberia quem estava tocando nele. Na hora que ele fala isso para si mesmo, ele não fala isso para o grupo, não. Jesus faz uma leitura do estado íntimo dele. Quando ela faz essa leitura do estado íntimo dele, aí vocês vão conhecer lá no Evangelho a parábola dos 2 devedores. Quando fala a parábola dos 2 devedores, é aquele momento que ele traz esse questionamento. Quando ele vê
vocês vão ter acesso à parábola quando ele fala de uma pessoa que devia 500 dinheiros e outro que devia 50 dinheiros. Como nenhum dos dois tinha como pagar aquele senhor perdoa os dois. Aí Jesus lança a pergunta para o fariseu. Qual dos dois teria maior gratidão àquele senhor? O que devia 50 dinheiros ou o que devia 500 dinheiros? E aí ele chega e coloca aquele que devia 500 dinheiros. E aí Jesus colocou para ele assim: disseste bem, como ele muito devia, muito ele está grato por ser perdoado. Ele cita esses versículos nessa parábola. Aliás, Lucas cita para nós esses versículos nesta parábola, justamente porque todos devem gratidão ao Senhor, o que deve 500 e o que deve 50. Mas aquele que é muito perdoado, ele tem mais gratidão ainda. Imagine aquela mulher, ela estava sendo perdoada por aquilo, pelo muito que ela devia. Aquele fariseu não fez uma leitura de que ela era uma pecadora pelos males que ela já tinha proporcionado no contexto social? Então, ela muito devia, muito estava sendo perdoada. Pela passagem, pela parábola dos dois devedores, teoricamente ela seria aquela que devia 500 dinheiros. E ela estava sendo perdoada por aquilo ali. E olha a fala do irmão José: se ele próprio fazia questão de se convidar para banquetear-se com as pessoas consideradas de má reputação, se ele próprio, ele fazia esse movimento, vocês vão encontrar então no capítulo 7 de Lucas, se ele próprio fazia esse sinal. Esta mulher, lembram quando a gente estava fazendo referência do ser curada, do ser salva ou do vai e não peques mais? Esta mulher, Jesus coloca para ela: vai e você está salva. Essa mulher, o sentimento com que ela abraçou o Cristo ali, independente dos pensamentos, independente dos transeuntes, independente do dono da casa, independente. Ela abraçou com tanta fidedignidade que ele fala com ela que ela está salva. E ele fala para ela ir em paz. Mas ela estava salva. Ou seja, significava o quê? Ela não mais seria acometida por aquele contexto que a agredia. Não mais. E Jesus não se preocupava se ele sentava na mesa com pessoas de má índole, que aqui ele coloca para nós, de má reputação. Ok? No parágrafo seguinte: se na hora torturante do Calvário rogou ao Pai perdão pelos próprios algozes, no capítulo 23 de Lucas, ele rogou a Deus que perdoasse os seus algozes. Vamos lá. Lembram o nome? Convém que te perguntes. Olha, só para a gente fechar. Convém que te perguntes se Jesus recomendou dar a César o que é de César. Se ele se absteve de julgar a pobre irmã acusada de adultério. Se ele, mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, pediu para apacentar as ovelhas. Se ele se assenta à mesa para banquetear-se com pessoas de má reputação, de má vida. Se ele, crucificado, ele pede perdão para os seus algozes. E aí vem o fechamento. Convém que te perguntes: com qual autoridade tantas vezes te arvoras em censor da vida alheia? É bom que a gente se pergunte. Se o próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia, um minutinho, Livro dos Espíritos, pergunta 600.
625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, 625, Jesus. Só. Eles não estendem na resposta. Depois vem aqui o comentário de Kardec. Jesus. Se ele é o modelo e guia, e quando a gente vai colocar isso para as pessoas ainda, para poder justificar os próprios erros, tinha que falar assim, mas Jesus é Jesus. Né? O que faz que a gente se predisponha a julgar o outro, acusar o outro? Com qual autoridade? A pergunta que ele faz é essa. Convém que eu te perguntes com qual autoridade tantas vezes te arvoras em censor da vida alheia. Não importa a dificuldade que o outro tenha. Se Jesus é o nosso modelo e guia, é ele. Aí, quando a gente conversa com as pessoas que elas falam, mas Jesus é Jesus, mas ele é que é o nosso modelo. Ok, se a gente não quer ficar observando o modelo de Jesus, então vamos pegar o mais perto da gente. Vamos pegar o Chico. Mas o Chico não está tão perto assim. Tá certo. Então, a gente tem que pegar modelos que estão distantes. Eu vou pegar eu como modelo? A gente vai pegar a gente? Eu vou pegar pessoas que estão próximas de mim como modelo e guia? Nós não somos modelo e guia de nada, de ninguém. A gente está estudando para a gente poder fazer um pouquinho melhor daquilo que a gente vem fazendo há séculos, que é um processo autodestrutivo dos nossos movimentos reencarnatórios aí atrás. A gente está tentando fazer um pouco melhor. Entre nós não tem ninguém que é modelo e guia. Acima da gente, que esteve conosco como encarnado, nós temos aí Nelson Mandela, na luta dele, no investimento dele, nós temos o Chico, nós temos Divaldo, que estão próximos de nós enquanto na Terra, mas estão muito mais próximos da espiritualidade superior enquanto entendimento e prática daquilo que estão estudando e ensinando para nós. Nós temos Martin Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa, pessoas que estiveram conosco aqui, Gandhi. Enfim, convém que a gente se pergunte com qual autoridade a gente tem feito interferências e questionamentos sobre a vida alheia. É isso aí. Tomara que esteja valendo tais reflexões. Não percam a oportunidade de estudar, de aprofundar. É o que alicerça a nossa caminhada. Teoria, que é o que estamos fazendo, e a prática, que é a colocação daquilo que estamos estudando. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.